Olá, Shalom, boa noite, graça e paz. Shalom Aleichem, Lekulam Boker Tov, graça e paz. Dando continuidade a essa série de introdução ao estudo do Novo Testamento, queria falar um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos crentes cristãos de Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, Frígia, que ficava na costa da Jônia, a 3 quilômetros mais ou menos de Esmirna, ou Turquia. Foi fundada no século X a.C. e tinha aproximadamente 250 mil habitantes, lá no início do primeiro século. E antigamente Éfeso era chamada de Esmirna, que era uma guerreira amazônica, né? Das Amazonas, ou as mulheres guerreiras, chamada de Esmirna. E tinha o culto da deusa Artemis, ou Diana dos Efésios. Havia ali a biblioteca, uma grandiosa biblioteca de Celso, um anfiteatro, né, com a capacidade entre 25 mil a 30 mil pessoas, dos Jogos Olímpicos, os Jogos romanos e gregos. Foi destruída pelos godos, tribos da Germânia, no ano de 263 depois de Cristo. Ficava localizada entre os rios Lico e Castro, ou Caster. Havia ali também numerosas termas, ou locais para banho, né? Águas medicinais. Então ela ficava entre Éfeso, Mileto, Ásia Menor, Lídia, Sardes, Panfilha, Colossos e Filipos. Ela fala sobre a grande unidade cristã, né? Ou seja, em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele sintetiza, digamos assim, a unidade da fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Deus, Pai de todos, uma só fé. A unidade das famílias, a unidade central da religião cristã, fala sobre a armadura de Deus, os dons ministeriais, fala da graça e do amor incorruptível, os santos e fiéis, fala sobre as bênçãos espirituais, sobre a eleição soberana de Deus, né? A herança, fala que nós fomos selados com o Espírito Santo e iluminados os olhos do entendimento do coração. E falam que Cristo, no seu sacrifício, na carta de Paulo aos Efésios, ele nos regenerou e nos deu vida. E nós somos a herança do Senhor. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso por herança em Cristo. E todas as bênçãos materiais e espirituais conquistadas por Cristo na cruz passou até nós. Éfeso ou Efésios é uma carta que é irmã gêmea a carta aos Colossenses e aos Filipenses, escrita provavelmente da prisão domiciliar de Paulo em Roma, onde ele ali escreve essas cartas endereçadas aos crentes perseguidos pelo imperador romano, né? Trajano, Nerva, Domiciano e Nero, que ateou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ali os cristãos estavam
em contexto de perseguição. Então, é uma carta que fala sobre a igreja, fala sobre os oficiais da igreja, os bispos, pastores e diáconos, e até diaconisas, porque faz referência a Evódia e Sintique, nome esquisito, né? Mas é assim que os nomes do primeiro século, muitos deles romanos e gregos, nomes latinos, né? Por exemplo, o nome Paulo. O nome Paulo em latim é Paulus, quer dizer pequeno. Paula ou Paola, Paloma, quer dizer pomba ou pequeno, né? Ou Shaul, que é o nome dele em hebraico, mas o nome de Paulo em latim é Paulus, que quer dizer pequeno. Paolo, Paloma, Paola, Paula, é tudo derivado do mesmo radical, ok? Então, fala de contexto de perseguição, os cristãos estavam sendo perseguidos, está falando sobre o amor cristão, sobre a graça em Cristo, sobre a eleição soberana, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pode até ser um pouco da doutrina da predestinação e o determinismo, mas, a grosso modo, biblicamente, Paulo quer dizer, a carta aos Efésios, que nós somos chamados, fomos vocacionados a uma vida santa e à salvação. Fala também da graça e do amor incorruptível, uma vez que os cristãos perseguidos, alguns apostataram da fé e negaram a fé, ou seja, em outras palavras, voltaram as costas para Jesus, eles voltaram ao antigo paganismo. Ali havia tribos, nações, reinos que estavam ali saindo do paganismo, da sociedade e religião pagã, satânica, e abraçando o cristianismo, digamos assim, que Paulo pregava, que Silas e Timóteo, Priscila e Áquila pregavam, mas alguns deles voltaram ao meio do caminho. É como na parábola de Jesus, né? A parábola do semeador, são as sementes que ficaram à beira do caminho. E quando a cidade foi destruída totalmente pelos godos, uma tribo germânica alemã, em 263 depois de Cristo, já havia bispos, né? O bispo de Esmirna, o bispo de Hierápolis, o bispo de Éfeso, o bispo de Corinto, de Jerusalém, de Roma, lá pelo final do segundo, início e meados do terceiro século, mais ou menos. Então, ali fala sobre a unidade da cristandade, judeus e gentios são um só povo em Cristo. A graça de Deus, o Espírito Santo, o dom inefável do Espírito Santo, o nosso Paráclito ou Consolador, ele é difundido. Há uma efusão ou batismo no Espírito Santo sobre toda a carne. E Éfeso, ou os Efésios, também são contemplados por essa graça, ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.